muitas discussões. Mas existe uma doença muito maior que chama pecado, que herdamos, infelizmente, com Adão. Todo ser humano é descendente de Adão e todos nasceram com pecado. Já nasceram separados de Deus. Fomos criados para adorar a Deus, para desfrutar com Deus do seu relacionamento. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis vai mostrar a criação e vai mostrar o relacionamento que Adão tinha com Deus. Toda tarde tinha um bate-papo, uma conversa com Deus. O pecado fez essa separação. E a gente vai ver na sequência, no capítulo 3, as consequências desse pecado, desta separação, dessa quebra de comunhão. A principal delas foi a morte. Esse corpo, como a gente conhece, esse corpo desse netinho, dessas crianças, nasceram contaminada com pecado e ela pode viver 100 anos, mas ela vai morrer. Esse ar que entra, que nos dá vida, você ficar sem ar, você morre, é o mesmo ar que te oxida. Por isso que a gente toma antioxidante. Quer dizer, ao mesmo momento que você está vivendo, você já está caminhando para a morte. Esse corpo já está se degradando. Embora crescendo, ele já está se degradando. Isso foi rompido por causa do pecado. Então, a gente vai ver logo no capítulo 3 de Gênesis 3,15 o que a gente chama de proto-evangelho. A grande notícia, que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Essa foi a grande notícia. E a gente viu aqui, a partir do capítulo 28, o grande finale disso. De Jesus, capítulo 28, vai mostrar Mateus, escrevendo para os judeus, que as mulheres foram ao túmulo, porque no sábado tudo se parava, eram os dias santificados, para terminar o processo de preparação para o sepultamento de Jesus, finalmente. E chega lá, vê um anjo, teve um grande tremor, e a notícia é que Jesus ressuscitou. E dá ordem para que elas fossem para a Galileia, para que os discípulos fossem para lá. E a gente vai vendo aqui que, ao encontrar com Jesus, a gente viu que tudo isso gerou um problema que o verso 11 ao verso 15 mostra uma conspiração. Os judeus, que dominavam ali a igreja, vamos dizer, não era a igreja, mas a religião da época, suborna, aqui segundo o texto, os soldados lá, os guardas romanos, para que não falasse. Verso 15, eles recebendo o dinheiro fizeram com que estavam instruídos. E esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então a gente sabe que os judeus estão na dispersão. Tem judeus cristãos, mas a maioria deles, quer dizer, na sua grande maioria, na sua religião, eles esperam a vinda do Messias. Ainda. Então veja a complexidade e o contexto que está isso que nós estamos falando da grande comissão, que a grande comissão não é só falado em congressos missionários. E a gente viu que a abrangência da grande comissão é para alcançar todos, tanto pela abrangência como pela sua importância. Porque a gente pode perguntar, quem ordenou, quem convocou essa grande comissão? E qual autoridade tinha para isso? Quem convocou e quem ordenou foi o Senhor Jesus, o Logos de Deus, o Criador, aquele que está lá em Gênesis, aquele que pela sua voz, tudo que não existia veio existir. Ele, o autor e consumador da nossa fé, que nos convoca, que nos convocou, e ele vai dizer aqui no verso 17, 18, Jesus aproximando, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É Ele que convocou. E esse texto tem um outro significado ainda de importância, porque foram as palavras derradeiras, últimas, prementes, Jesus resumindo e dizendo para eles, até a volta, o que Ele queria que ficasse impregnado, guardado, ficasse sublinhado em letras garrafais, em bold, em negrito, para que a gente não esquecesse disto. Tamanha a importância, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, e o único antídoto é
ser tocada por Jesus, através do envio de Deus Pai, como João registra, que ninguém vem a Jesus, Jesus falando, e João registrou, se o Pai não enviar. É o único antídoto, é o único remédio. Se as pessoas que você mais gosta nesse mundo, e a gente deveria, Jesus ensina que a gente tem que amar até o inimigo, mas as que você mais gosta nesse mundo não se encontrar com Jesus, não for encontrada por Jesus, a gente crê que, conforme Jesus disse, João registrou, que não somos nós que vamos para o Senhor, é o Senhor que vem até nós, é Ele que nos chama, é Ele que nos encaminha. E através da função e da pessoa do Espírito Santo, a função do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então a gente precisa orar pelas pessoas. Então as pessoas que você mais gosta, se não for encontrada por Jesus, ela vai terminar o seu ciclo de vida biológico e a eternidade vai viver longe de Jesus. Já pensou nisso? Já pensou nos seus parentes? Isso aqui não estou falando uma ameaça não, viu? Não estou aqui botando você na parede, estou te mostrando o que o texto diz e quais as implicações disso. Nós dizemos que amamos os parentes. Nós dizemos que amamos as pessoas. Não tem amor maior hoje do que proclamar Jesus, o único remédio capaz de nos livrar da morte eterna. O único remédio capaz de nos dar vida eterna. E é uma vacina eficaz. Não precisa tomar muitas doses, não, uma só. Depois começa o exercício de santificação, mas então isso é muito importante. Por isso que essa grande comissão precisa ser ressaltada, lembrada, colocada. Você tem que colocar isto na sua Bíblia, na onde você vê todo dia, e isso precisa ficar na sua mente, você dormir pensando na grande comissão, como é que está o seu envolvimento nesse projeto de vida, porque esse é um projeto de vida para todos nós, como eu disse, a grande comissão é um projeto abrangente e de suma importância, porque ele vai estar propiciando acesso à vida eterna e à vida biológica transformada, enquanto ele viver, numa vida muito melhor, onde ele vai estar tendo acesso à ação do Espírito Santo, e o processo de santificação vai gerar nele, como eu gosto de informática também, vai desinstalar as rotinas do pecado, os efeitos do pecado, e vai instalar os efeitos salvadores, santificadores do Espírito Santo de Deus. Você ama a pessoa? Você quer bem a alguém? Você precisa falar de Jesus. Não tem algo melhor que você possa dar. Precisa já ler, irmão, se possível, para o netinho, embora ele não vai entender nada ainda, mas para que os sons que vão ficando registrados na mente dele sejam da palavra de Deus. Que Jesus o ama, que Jesus é o seu Senhor. A gente precisa ensinar os filhos, os netos pelo caminho. A gente precisa continuar sendo intercessores para os nossos parentes, para todos, para a nossa nação, para que Deus desperte-nos para se envolver em oração, para que Deus quebrante os corações desta nação, que tenha misericórdia de nós. E nós somos esses agentes. Por quê? Porque nós somos chamados por Jesus. Então nós já estamos convocados, nós já fazemos parte dessa comissão. Se você não está ativo nessa comissão, é porque você não está entendendo, ou não entendeu, ou não está obedecendo. Não tem como você dizer, não, eu me tiro dessa comissão. Não tem. Se você é do Senhor Jesus, você está nessa comissão. E as implicações disso, desse chamado? A implicação desse chamado, estar nessa comissão, é exatamente isso que eu já estava falando, é você proclamar a palavra. E esse proclamar não é só uma ação que a comissão ou o departamento de missões faz, isso é uma ação. E você vai participar nela também como da grande comissão, mas eu já participei da ação missionária, foi uma ação, mas nós somos eternamente membros até cada um de nós encontrarmos com Jesus, ou até que Ele venha encontrar conosco,
de estar fazendo isto. Eu não sei aonde isso se perdeu, mas nós nos perdemos disso. Nós é como se ficássemos distanciados disso. É como se isso fosse algo para os missionários. É como se isso fosse para os pastores ou até para os oficiais, mas isso são para todos que foram alcançados pela graça de Deus. Então, as implicações de estar nesta comissão é proclamar o Senhor de todas as formas, principalmente através da nossa vida transformada. Uma outra pergunta que você podia ter era: quando expirará esta convocação? Essa convocação vai até quando? Até você encontrar com Jesus ou até Ele encontrar com você. Percebe? É o nosso estilo de vida e é um grande privilégio a gente ser anunciante, proclamador do Senhor Jesus. Já viram? Quando a gente gosta de comer, né? Não é verdade? E come até mais que uma vez por dia, né, Mari? Come, né? Você está olhando para a minha barriga, Mari? Ah, Mari. Mas, se você tem assim alguém dizendo, vai lá, que a massa lá, o Ercio já prestou atenção, a massa lá é excelente, o molho é perfeito. Essa indicação faz com que anime a outra pessoa a ir lá. Não é uma recomendação. Quem trabalha com marketing e propaganda, a propaganda aqui, um falando com o outro, ela é muito mais eficiente, porque já parte do pressuposto que ela já foi experimentada e já tem um feedback, um resultado positivo. Então, ela não vai se inspirar, essa convocação não se inspira. Enquanto você estiver respirando e vivo, você está dentro dessa convocação. Lembra do testemunho que eu falei de manhã? Não vou repetir. Quem estava de manhã vai lembrar do senhor que até no dia que a sua esposa estava na UTI, ele fez as ligações deles para falar de Jesus. Um comprometimento, um envolvimento, um sentimento de que ele precisava fazer isso para viver. É um entendimento de pertencimento, que ele faz parte da grande comissão. E fazendo parte da grande comissão, o seu mandado, a prioridade para a sua vida, o mais importante para a sua vida é fazer aquilo para o qual foi convocado e chamado. E quais são as responsabilidades envolvidas, irmãos, nesta convocação? Quais são as responsabilidades? É salvar o pecador. É levar a salvação, a mensagem de libertação. A gente vê esses filmes americanos, que lá tem pena de morte, o cara está no corredor da morte, muitas vezes está tendo lá uma demanda provando que o cara não foi acusado injustamente, que ele não tem a culpa para a qual foi condenado e pena de morte. Chega uma hora no finalzinho, que o cara já está lá para tomar uma injeção letal, o governador liga, é o único que pode tirar o camarada de lá, liga dizendo assim, tudo bem, está perdoado. A gente já viu filmes assim, não é? Que se nós temos essa mensagem, nós temos a cura para o pecado, nós sabemos quem pode curar, nós sabemos o que ele pode fazer para deixar de morrer e sim viver eternamente. Para que enquanto ele estiver vivo com 50, 40, 80, 90, 100 anos, se Deus assim permitir, viver essa vida, como o apóstolo Paulo dizia, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Saber que Ele está aqui pela graça de Deus, mesmo com apertos, com dificuldades, mas isso é passageiro. Isso é passageiro, e mesmo essas coisas passageiras que você pode ter ou não ter, é passageiro. O apóstolo Paulo orou para que Deus o curasse do espinho na carne, e o Senhor disse a ele, a minha graça te basta. Então a gente vê que Deus, na sua soberania, também permite que a gente passe por algumas situações, para que a gente aprenda. Ele conhece nossa mente, o nosso coração. Ele escaneia, como diz o Salmo 139, ele esquadrinha, a mesma ideia de escanear. Ele sabe tudo que está dentro de mim e de você. Ele conhece
os porões da nossa alma. Ele sabe quais são os nossos desejos e vontades. Então é importante a gente perceber que, como membro, como convocados por quem tem toda a autoridade para participar desta grande comissão, a responsabilidade é levar a notícia de salvação. Você não vai morrer, você vai viver. Enquanto você viver nesse mundo, você vai ter uma vida muito melhor. É o que o teólogo já disse, é o já agora, não ainda. Você já experimenta o céu aqui, mas não o céu pleno, mas essa certeza que a gente leu no salmista, que você vê nos salmos, que você encontra no Senhor refúgio e fortaleza, livramento, alguém que você pode falar e Ele te ouve, e depois você verá o Senhor face a face. Como será isso? Como será a eternidade? Como será depois quando Jesus voltar? Vai ser algo extremamente maravilhoso. Mas até lá, a gente não pode perder essa percepção que nós vivemos aqui com um propósito. Nós vivemos aqui dentro de uma convocação, nada mais, nada menos do que do Criador de todas as coisas. Ele nos convocou para um propósito. Já que você foi alcançado pela graça salvadora, a sua função, doravante, é se tornar pescador de homens, como falou para Pedro, através de anunciar a palavra. Isso precisa alegrar seu coração. Coisa difícil, talvez o Ércio já tenha passado por isso e outros irmãos. Como gerente nacional que eu era, eu tinha que, hora ou outra, a pedido do RH ou pelo funcionário não se adequar às competências, ao job description, ou seja, o que ele tinha que cumprir, dizer para ele: você vai ser desligado, meu querido. Isso não é boa notícia. A gente arruma uns rodeios, a gente fala, você é excelente, mas não serve. Você é excelente, mas não deu certo, não é? A gente tenta achar muitas coisas para suavizar um baque. Mas a nossa notícia é maravilhosa, você vai viver eternamente. É muito bom. Ao mesmo tempo, você dá a notícia, tem algo bom para te contar, você foi promovido. Seu salário vai aumentar a partir desse mês. O cara... chegar sem instrumento o Senhor para dizer: você não vai morrer mais. Pelo contrário, você vai viver eternamente em Cristo Jesus. E perceber essa ação do Espírito Santo adentrando a mente e coração e ver o que a gente chama de conversão, ver a pessoa se quebrantar. Tem casos que a pessoa ri, muitas vezes a pessoa chora, muitas vezes a pessoa chora porque se sentiu abraçada, recebida. Muitas vezes é um choro de arrependimento, de ter achado que para mim não tem mais jeito e ver que tem jeito em Cristo. Enfim, é tremendo. E o processo de discipulado é o mesmo que você acompanhar uma criança começando a andar, engatinhar, começa a andar, cair, ensinar os perigos. Não põe a mão ali não, que ali é quente, cuidado com o buraco. A gente começa a ensinar as pessoas todas essas informações, para que ela cresça robustamente e comece a fazer o mesmo. Ela vai aprender a fazer. Os nossos filhos falam o que a gente fala, o que ele ouve. Esses tempos, uma pessoa que falava umas palavras não muito boas, um dia uma criança de 2 anos começou a falar, não falou a palavra certa, que eu não sou pronunciar, mas falou a palavra que não devia, porque ouviu lá, sem saber o que significava. Percebe? É igual um líder que foi na casa de um dos membros, né, do seu grupo, e chegando lá no jantar, todo cerimonial, né, de boas-vindas, o menininho começou a olhar assim, o pastor na frente, olhava atrás, na frente, atrás. O menino, os pais ficaram assim, intrigados: o que ele está vendo? O que ele está fazendo? Aí ele perguntou: o que aconteceu? O meu pai disse que o senhor tinha 2 caras. Ele estava procurando, ele só via uma. Imagina como é que ficou o clima do jantar, hein? Todo maravilhoso, todo ali.
Hein? O menininho vai lá e fala o que ele ouviu, ele não sabia as implicações do contexto, ele começou a procurar duas caras, só via uma, então uma está aqui, a outra deve estar atrás. Daí ele começou a olhar, meu pai disse que o senhor tinha duas caras. Os nossos filhos, nossos netos falarão aquilo que a gente fala, priorizarão aquilo que a gente prioriza, farão o que a gente faz. Pela graça de Deus, o Senhor tem nos chamado para pertencer a essa grande comissão e ser bênção do Senhor. Então, como é que a gente encerrando? Qual que é a sua urgência? Quando obedecer? Como colocar isso em prática? De imediato. Então, se você não estava fazendo, a convocação chegou até você. Ou, penso que pela ação do Espírito Santo, você tomou ciência da amplitude, da abrangência, da importância, do grau de importância, o que acontece quando essa grande comissão é feita, quando ela é obedecida, ela leva a palavra de vida e de vida eterna, ela cancela o poder mortífico do pecado e promove vida eterna. Quando colocar em prática? Já. Obviamente que eu não vou ficar perguntando para você se você está fazendo ou não, é você com Deus, mas já. Talvez você não vá fazer um grande congresso, não vai fazer uma grande reunião. Começa com uma pessoa, começa enviando mensagens, começa compartilhando a palavra de Deus, começa nas oportunidades que você tiver, falar de Jesus. Pega um gancho e fala. Em todo lugar eu agradeço a Deus. Deus, com a graça de Deus, nós vamos fazer isso. Com a bênção de Deus, nós fizemos aquilo. Deus nos abençoou. E sempre eu termino as minhas falas com pessoas que a bênção do Senhor seja contigo. Eu nunca vi ninguém falar assim, não me abençoa não. Todos querem a bênção. E se a pessoa não quiser te tratar mal, a bênção volta para você ainda. Olha que beleza. Então, meus queridos, vamos, mãos à obra, vamos honrar ao Senhor e vamos dizer a Ele, Senhor, obrigado porque o Senhor nos convocou. Eu sei que nós somos frágeis, nós somos negligentes, nós desistimos, paramos na metade, começamos, não terminamos, arrumamos desculpa para deixar para amanhã, mas o Senhor nos chamou. E se você quiser participar, se você entender que isto é urgente, que isso é necessário, que isto é abrangente, que isso tem que ser feito já, que você está portador de uma notícia de vida, vida biológica, uma vida santa, transformada, com menos ansiedade, com menos frustração, com mais alegria, com mais satisfação, você vai participar e permitir que Deus te use com eficácia. Afinar os seus ouvidos, você está numa fila, alguém pergunta uma coisa, levar consigo alguma coisa, quem sabe 4 leis espirituais, quem sabe um Novo Testamento, levar alguma coisa para você dar para a pessoa. Em todo pedágio que eu paro, muitas vezes antes de viajar, já carrego o carro, eu paro, eu não faço mais isso tão recente, eu fiz esses dias que eu estava sem parar. O carro que eu aluguei não tinha, então eu parei, e fui dando. Agora eu passo direto. Mas eu faço isso no mercado, faço isso no banco. Tenha com você, tenha essa estratégia de você doar. As pessoas querem, é de graça, é presente, elas querem. E você ora por elas. Procura saber os nomes das pessoas, principalmente no lugar que você vai repetidamente. Chama a pessoa pelo nome. Termina, que Deus te abençoe, você tenha um excelente dia. Isso vai abrindo espaço, vai te permitindo chegar mais perto. Se você percebe que ela está alegre ou triste, ressalte, você não está muito bem. Olha, eu vou orar por você, tudo bem? A pessoa, pode orar por mim, quer dizer, então ela sabe que você vai orar por ela. E se o ambiente permitir, eu posso fazer uma oração por você? Faz ali.
E se você já fez uma oração, anota o telefone, manda um WhatsApp depois, pergunta, você está bem? Ora por telefone até. Você está ligando para alguém, você percebe que a voz não está boa. Eu estava falando com uma pessoa e eu percebi que meu filho está aqui, eu estou tendo que trabalhar, minha esposa saiu, meu filho está lá em casa com febre. Eu falei, eu posso orar por ele? Pode. Eu orei. De noite eu perguntei, e aí, seu filho melhorou? A gente não pode perder as oportunidades. Que Deus te fortaleça, irmão. Deus te fortaleça, irmã. Que Deus fortaleça você que está nos ouvindo ou que vai nos ouvir. Abrace a grande comissão. Sinta-se privilegiado em participar da grande comissão. E se coloque na mão de Deus. Fala assim, eu ainda não fiz nada, mas me dê graça. Eu já te dei algumas dicas, mas quer perguntar mais dicas? Quer falar comigo? Estou à vontade. Manda um WhatsApp. Quer saber sobre material? Estou à vontade. Pode falar comigo. Divulga nosso site. No site a pessoa tem acesso a artigos que pode ajudar, ao podcast da mensagem diária, o nosso contato, enfim. E ore por nós, ora pelo nosso ministério. Faça uma lista de oração, coloca aí 20 pessoas na lista e vai orando ao Senhor, para que Deus o alcance, para que Deus te dê a oportunidade de falar com essas pessoas. É muito importante isso, você se envolver. São pequenas ações, são pequenas coisas. E Deus vai te abençoar para que você possa ser um instrumento apto, eficaz no ministério da proclamação da palavra. Que Deus te abençoe.